irmãos, eu vos saúdo com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma alegria muito grande nós podemos estar na casa do Senhor e aqui estamos para oferecer o nosso culto de gratidão e louvor ao Senhor e também receber tudo aquilo que certamente Ele já tem preparado para as nossas vidas. Louvado seja Deus. Eu quero saudar também a você que está online, você que está em casa. Queremos lhe saudar com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que juntamente conosco nós possamos nessa unidade estar louvando e engrandecendo o Senhor e cultuando aquele que só Ele recebe, pode receber honra, glória e adoração. Vamos dar início ao nosso culto, portanto, nesse instante, e queremos convidar o nosso quarteto para que estejamos louvando ao Senhor juntamente com a igreja. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus seja convosco, amém? Nós vamos adorar o nome do nosso Deus, como fazemos toda terça-feira, entoando ao Senhor os hinos da nossa harpa cristã, belos hinos inspirados pelo Espírito Santo e que falam ao nosso coração. Vamos começar cantando o hino de número 372. Quem possui a Cristo, nele firme está, achará poder para o mal combater. Vencerá, vencerá. Quem possui a Cristo sempre há de vencer, meus irmãos. Vamos adorar o nome do nosso Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Já adoramos Jesus. Quem possui a Cristo, nele firme está, achará poder para o mal combater, porque suas promessas Ele cumprirá. Quem está em Cristo sempre há de vencer. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá, pois Jesus que impera novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Em qualquer batalha não desmaiará, do poder das trevas há de triunfar. Deus lhe dará forças, nunca falhará, porque Jeová combate em seu lugar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá, pois Jesus que impera novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Entre os inimigos muito audaz será, quem unido a Cristo nunca vacilar. Em Jesus firmado, luz espargirá, a luz do Evangelho para os libertar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá, pois Jesus que impera novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Glória a Deus, amém, irmãos? Quem nele espera sempre vencerá. Hino de número 515 da nossa harpa cristã. Se Cristo comigo vai, eu irei. Amém, irmão? Se Ele estiver conosco, nós vamos. Amém? Vamos adorar. Glória a Deus. Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando
Jesus, levar a cruz, ser Cristo comigo vai, eu irei, se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então com paz no coração, a Cristo seguindo sem mais dilação, se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, ser Cristo comigo vai, eu irei, será a minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder quero sempre aqui contar, contente com Jesus, levando a minha cruz, eu falo de Cristo, que é minha luz, se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, ser Cristo comigo vai, eu irei, ao Salvador Jesus eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber, fiel a Deus serei, o mundo vencerei, Jesus vai comigo, não mais temerei, se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, ser Cristo comigo vai, eu irei. Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. Ainda, irmãos, hino de número 141. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. Viu, minha pastora Eliane? Aonde o Senhor guiar, a gente vai, né? Do jeito que Ele quiser levar. Se Ele estiver conosco, vai dar tudo certo. Mas lembra, minha pastora, quem possui a Cristo sempre vencerá. Amém? 372 é esse hino agora. Mas nós vamos cantar o 141.
Aonde guiar-me, meu Senhor? Pode puxar, Jamar. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por teu amor. É sua mão que me conduz, por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a minho teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para o seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome Glória do a Senhor. Deus. Glória a Deus. Nós queremos apresentar com muito prazer, convidado do pastor Epitácio, o evangelista Euler. Onde está? Vamos recebê-lo com bem-vindo. Bem-vindo em nome do Senhor Jesus. O Senhor lhe abençoe e lhe guarde. Sinta-se bem. A irmã Maria Bueno pede oração por seu neto, Christopher, que está enfermo. Júlio e Sandra pedem oração pela viagem que irão fazer para João Pessoa. Amém. E Frank, ele pede oração para que o Senhor venha trabalhar na reconciliação do seu casamento com a sua esposa Gleice. Amém. Vamos ficar de pé, queridos, para nós lermos um texto da palavra de Deus, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. O capítulo é o 2, capítulo 2, e o versículo nós vamos ler de 5 ao 8. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte
de cruz. Glória a Deus. Eu queria perguntar se quem mais deseja oração, vamos orar. Amantíssimo, soberano e eterno Deus, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, por estarmos na tua casa e aqui estamos para te adorar, bendizer o teu nome e, Senhor, meditar na tua santa, bendita e eterna palavra. E agora, Senhor, nós verbalizamos aqui os pedidos de orações. Que o Senhor entre com a providência e realize o milagre que todos esperam, Senhor, porque quem solicitou os pedidos crê verdadeiramente na tua providência e no teu milagre. Também os teus filhos que ergueram as mãos, manifestando a necessidade que nós não as conhecemos, mas tu as conheces, e portanto venhas ao encontro das mesmas, realizando o milagre e a provisão, Senhor, que os teus filhos necessitam, porque eles creem nas tuas providências, no que és um Deus todo-poderoso, um Deus que realiza os milagres, um Deus que és provedor de todas as coisas e, sobretudo, misericordioso e gracioso. Pai, no nome de Jesus é que nós apresentamos esses pedidos e essas necessidades. Agora, mais uma vez, te pedimos que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja trabalhando mais uma vez em nossos corações, a fim de que nós possamos compreender, absorver e guardar a tua santa, bendita e eterna palavra. Agora, Senhor, que o Senhor nos capacite a estarmos semeando. Oramos nesses termos, Pai, no nome do teu amado Filho Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Podeis assentar, amados. Meus queridos, nós lemos esse texto e quando prestamos atenção nesse texto que o apóstolo Paulo ele fala, ele nos alerta e através da inspiração divina ele nos exorta a nós prevalecermos e perseverarmos. Nós temos que perseverar. Nós temos que ter perseverança no nosso exercício de vida e principalmente exortando aqui o amor fraternal, que na verdade esse amor fraternal nos leva a praticar a humildade, porque esse é o sentimento, essa é a forma de pensar do Senhor Jesus Cristo, que ele revela aqui que existe uma humildade e, consequentemente, quando nós nos adaptamos a esse formato de vida, a forma de pensar do Senhor Jesus Cristo, automaticamente a consequência é crescer em santidade. Porque todas as vezes que nós desejamos e fazemos todo o possível para nos conformarmos com a vontade do Senhor, certamente há em nós um processo de santificação que, através do Senhor Jesus Cristo, nós podemos realmente exercitar. Veja bem, nós vemos aqui nesse texto alguns sinais do caráter de Deus. Aqui ele diz que o Senhor Jesus Cristo, ele, mesmo sendo Deus, ele, em nenhum momento, como ele estava numa missão de resgate, numa missão que o Pai lhe mandou, ele estava aqui, ele desceu o céu, deixou sua glória, deixou o esplendor da sua glória, deixou aquela função que ele tinha celestial, para estar agora na forma de um homem, sendo Deus, mas com a missão. Ele tinha uma missão aqui na terra, e nesse momento ele quis mostrar o exemplo para todos que o vissem de que ele estava em obediência plena àquele que lhe enviou, porque quem lhe enviou foi o Pai, e ele fazia questão de demonstrar. Veja bem, o reino celestial, o reino de Deus, ele é diferente. E o apóstolo Paulo, ele fala algumas
diferenças, caráter, opiniões, não é opinião, eu diria que Paulo, dentro da sua opinião, da sua revelação, ele mostra também a face de Deus, a forma como Deus age. E nós podemos ler um texto muito interessante que está em Efésios, capítulo 5, é outra carta que nós vimos, a carta que Paulo escreve a Filipos, mas também ele escreve uma carta muito interessante aos Efésios, no capítulo 5. E os 2 primeiros versos, ele fala uma coisa muito interessante que nós devemos entender, para que possamos absorver o caráter de Cristo. Ele diz, portanto, sejam imitadores de Deus. Opa, quero dar uma paradinha aqui. Imitadores de Deus como filhos amados. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Mas veja bem, aqui tem uma palavra-chave, é imitar, imitadores de Deus. Essa expressão é grandiosa, e ser imitador de Deus é a forma exata do que deve ser a nossa busca incansável. Então nós temos um desafio, uma caminhada, e o Senhor Jesus nos convidou para uma jornada, e é exatamente nessa jornada que nós temos a chance, que nós temos o privilégio de, nessa caminhada, imitarmos quem? Deus. E em toda a nossa jornada, nós não podemos olhar para nós mesmos. Por isso que a ordem é que olhemos para Jesus, porque olhando para Jesus, nós vamos imitá-lo, vamos fazer aquilo que ele determinou e como ele é, porque Jesus aqui na terra, ele veio mostrar exatamente como Deus é, como Deus pensa. Então, veja bem, Jesus era o caráter de Deus andando aqui na terra. E é por isso que nós temos que estar olhando para ele e andar como ele andou aqui na terra e também absorvermos os seus conceitos, a sua forma de pensar, a sua forma de viver. Então, a busca de sermos imitadores, ela tem que ser o nosso cotidiano. Imitadores de Deus. E tem uma expressão que vocês já me viram falar muitas vezes, que é quando estamos em alguma encruzilhada, em alguma sinuca de bico, né, como falam, né? Eu nunca joguei sinuca, mas tem uma expressão que o pessoal joga, nem sei jogar aquele negócio, nunca joguei, mas eu não sei nem como é aquele jogo, mas dizem que tem um negócio chamado sinuca de bico, que é uma questão assim, difícil de sair. E é nesse momento que nós devemos, e eu aconselho sempre as pessoas perguntarem, o que Jesus faria nesse momento? Primeiro aí dá tempo para arrefecer aquilo que nós estamos angustiados e até mesmo estressados, ansiosos. Então, uma forma de deter a ansiedade, de voltar à calma, é fazer a seguinte pergunta: o que Jesus faria nessa situação? E aqui nós vamos tentar imitá-lo, porque se descobrirmos na palavra como Jesus agiria nessa situação, certamente nós estamos imitando ao Senhor, ou não? Vocês estão entendendo? Então veja bem, e uma das coisas que Jesus andou aqui na terra foi em amor, porque Deus amou o mundo. Então a forma de Jesus vir, a obediência dele estava no amor, e andar em amor, na verdade, quando a Bíblia diz para andarmos em amor, ser imitadores. Pode colocar, Matias, novamente aqui, que eu estou vendo. Imitadores é outra palavra-chave que tem, como filho amado, e andai em amor. Portanto, sejam
imitadores de Deus como filho amado, e vivam em amor, como também Cristo nos amou. Então, viver em amor, andar em amor, significa nós nos entregarmos. E essa entrega é o prêmio, é a consequência, é a conquista. E é uma conquista andar em amor. E essa conquista, irmã Maria Bueno, ela só é possível através da obediência. Primeiro porque, lembra que eu falei? O que Jesus faria nessa situação? Quando você descobre, você faz. Então você está vivendo, tomando a decisão em obediência, porque você podia tomar outras decisões, mas quando você deseja fazer aquilo que Jesus faria, então é uma prova de obediência. E só é possível nós conquistarmos, vivermos em amor, e também imitando ao Senhor através da obediência. O apóstolo Paulo, ele fala bastante, dá-nos exemplo e nos exorta, e ele apela, inclusive, para que assim nós façamos. E ele escreve outra carta, nós vimos Filipenses, vimos agora Efésios, mas ele também escreve uma coisa muito interessante aos Romanos, no capítulo 12, e o versículo 1, Romanos 12, 1, ele fala uma coisa: portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço, outra versão diz rogo-vos, pela compaixão de Deus, peço, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ele nos chama, ele roga, ele nos orienta, ele mostra que essa forma de vida que nós devemos tomar. Mas é uma coisa que ele continua no versículo 2. Ele fala alguma coisa muito importante no versículo de Deus. E não vivam conforme os padrões deste mundo. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme. Deixe que Deus transforme vocês pela renovação da mente. Desta forma, vocês podem experimentar, e só assim vocês podem experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então veja bem, nós precisamos praticar, andar, conviver, mas necessitamos da obediência, necessitamos do amor, necessitamos de imitar o Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós precisamos ter o mesmo modo de pensar do Senhor Jesus Cristo. Jesus veio aqui à terra, obediente, em obediência, para realizar a perfeita vontade do Pai. E olhando para Ele, imitando Ele, nós devemos fazer a mesma coisa. É claro que nós não vamos atingir esse ápice imediatamente, porque nós estamos numa jornada, e é exatamente nessa jornada que nós vamos a cada dia aprender, exercitar, amém? Até chegar lá. Veja bem, vou repetir, não há como experimentar a perfeita vontade de Deus sem a convicção, palavra-chave, convicção de que Deus é um Deus bom. E veja bem, a perfeita vontade sem nós termos a convicção de que é a sua bondade, a bondade de Deus que habita a vontade de Deus que habita nos nossos corações. Quando o Espírito Santo é derramado em nós,
Essa é a vontade de Deus. E ela realmente habita nos corações. E isso nos imputado pelo fato de ter Ele nos amado primeiro. Então, a vinda de Jesus e também o derramamento do Espírito Santo, o envio do Espírito Santo, é uma prova de amor, porque Deus nos amou. Então, é como João relata no capítulo 3 do seu Evangelho, porque Deus, em versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é prova de amor. Então, toda a obra de Jesus, tudo que Ele realizou e continua realizando em nossas vidas, é porque Ele nos ama. Então, nós precisamos, como foi citado no texto, lá sendo imitadores de Deus e vivam, caminhem em amor. E vou estar repetindo, porque isso é muito importante. Nós só conseguiremos isso se estivermos em Cristo. O velho homem jamais vai conseguir. A velha natureza, talvez, possa até tentar, mas não vai conseguir. Por quê? Nós temos que crer verdadeiramente, ter convicção de que Deus amou o mundo, e isso está muito patente, essa sua bondade, esse seu amor fica muito patente. Agora, quanto a nós, seres humanos, crer, aí é que está o problema, porque nós temos que crer sem vacilar, termos convicção disso. Às vezes falamos, mas na verdade não temos a convicção plena. Veja bem, Deus sempre escolheu, foi o desejo dele, de ter um povo aqui na terra, santo, ou seja, separado. Santo é aquele que é separado. Essa vontade, nós vimos que inicialmente Deus convidou Abraão, ele queria ter um povo, e vocês verem que eles não conseguiram, né? E inclusive Moisés, ele fala algo muito forte ao povo, e ele escreve, mas o povo não cumpre. Nós podemos ver aqui, Matias, Deuteronômio capítulo 4, a partir dos 2 versículos, o 5 e o 6, que Moisés fala ao povo. Olha o que é que Moisés diz: eis que eu lhes tenho ensinado. Então o povo foi ensinado. Moisés está dizendo: eis que eu lhes tenho ensinado estatutos e juízos, como o Senhor meu Deus me ordenou. Então Moisés está dizendo que ele está ensinando, porque Deus tinha ensinado, para que vocês os cumpram na terra que passarão a possuir. Deus, desde lá com o povo dele, desejava ter um povo separado. Agora, continue, o 6. Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Queridos, vocês sabem que eles não cumpriram, não conseguiram. Aí vem Jesus, e aí Jesus diz: eu vou agora estabelecer a minha igreja, e a partir de agora, eu vou colocar essas leis, essas ordenanças, não mais no papel, mas eu vou colocar no coração deles. Como isso? O Espírito Santo habitando em nós. Porque é o Espírito Santo que nos leva, nos alerta e nos faz lembrar tudo aquilo que Jesus falou. Então, quando eu e você, nós desejamos e dizemos: olha, eu queria fazer isso aqui como Jesus faria, pode ficar certo,
que há resposta. Uma das coisas, Jânio, que muitas vezes a tradição nos mostra é o seguinte, que quando o Senhor diz que se vocês buscarem, me acharão. Se me buscar de todo o coração, com verdade, vocês acharem. E as pessoas usam isso para, às vezes, querer que ele venha dar uma chave. Ele dá a chave dele. Não, Deus dá. Não estou dizendo que Deus, não estou negando que Deus dá carro, casa, casamento. Ele faz muita coisa. Agora, ele está principalmente dizendo que vocês me acharão para que eu revele a vocês como eu quero que vocês vivam. Porque se vocês viverem como eu quero, fiquem tranquilos, porque eu sou um Deus que vou suprir as vossas necessidades. Então a gente sempre está buscando ao Senhor para que Ele supra a necessidade, e esquecemos de buscar para que Ele nos oriente e faça com que nós vivamos da forma que Ele quer que nós vivamos. Eu preciso viver, você precisa viver da forma que Deus quer que vivamos. E se isso acontecendo, pode buscar Ele, que Ele vai orientar. Jamais Ele vai deixar de nos informar, jamais Ele vai deixar de nos orientar. Ele vai levar para que você medite na sua palavra. Vocês já viram muitos testemunhos que às vezes as pessoas querem respostas e de repente Deus traz um versículo, um capítulo para que você leia, a resposta está ali. Quando se busca de coração, desejando que Ele venha resolver, solucionar, e você aceita o que Ele mandar fazer, sempre Ele vai responder. Amém? Veja bem, então, foi esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, quando diz aqui, tenha a mesma forma de pensar, tem esse mesmo sentimento. O sentimento é a forma de pensar de Cristo Jesus, significa nós sermos dependentes de Deus, porque foi isso que Jesus falou aqui. Por isso que Ele, em determinado momento, Ele não quis a demonstração, nem ser assim considerado Deus. Por quê? Porque Ele viveu uma vida de dependência total do Pai. Ele sempre demonstrou. Ele tinha o poder de fazer, mas antes Ele nas orações, Pai, para que as pessoas te conheçam, para que todos saibam, e é de certo que o Senhor me enviou. E aí Ele pedia isso ao Pai. O problema é que muitas vezes nós somos orgulhosos e achamos que temos poder, e até falamos, eu determino que isso aconteça. Jesus nunca falou essa palavra. E se temos que imitá-lo, nós temos que imitar também a forma que ele verbalizava. Sejam imitadores de Deus, está escrito, nós lemos aqui. Nós precisamos ser imitador. Nós somos dependentes de Deus e tornamos-nos servos. Precisamos ser humildes e obedientes até a morte, porque foi essa forma de pensar de Jesus. Veja bem, não foi assim que aconteceu? Quando ele estava prestes a morrer. Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não faça a minha vontade, faça a sua, porque eu estou aqui para te obedecer. Eu estou demonstrando que a angústia está muito grande, estou extremamente angustiado, estou parafraseando, e Jesus falando com o Pai, eu estou extremamente angustiado, estou passando por um problema, estou suando sangue, mas tem um detalhe, Pai, eu continuo obediente até a morte. Agora, muitas vezes a gente fica perguntando, o que foi que levou o Filho unigênito de Deus, o Jesus, morrer na cruz? O que levou ele? Naturalmente, a gente já vê a mente
foi o meu pecado. E não está certo mesmo. Foi exatamente isso, que o pecado estava tão grande e Deus amou o mundo e quis realmente salvar o mundo. Mas na verdade, antes disso, dele morrer pelo pecado, antes disso, o que realmente levou ele a morrer na cruz foi a sua obediência. Eu citei aqui. Ele estava angustiado, mas foi a obediência dele. Ou seja, fruto de uma submissão ao Pai em amor. Obediência e amor levaram ele a morrer por mim e você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E ele obedeceu. Então, realmente, nós éramos pecadores e a morte dele veio nos resgatar. Mas o que motivou foi amor e obediência. Deus amou e o Filho obedeceu. Vocês estão entendendo esse mistério? É algo extraordinário. E nós precisamos crer, nós precisamos aceitar, nós precisamos viver essa realidade para que possamos ter uma base sólida. O que a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa é ter essa base sólida, porque fisicamente, no mundo físico, Israel era para fazer a diferença, era para mostrar o poder de Deus na vida deles. E realmente as guerras até demonstraram, mas depois das guerras, depois das vitórias, eles deixavam Deus. A história está toda lá. Tinha o sucesso, tinha tudo, mas Josué fez a conquista, as pessoas viram o poder de Deus, o só parar, um dia que foi como 2 dias, e o dia não acabava, e tudo pelo poder de Deus, mas aquele povo tinha a mania de querer imitar aqueles que ele deveria influenciar. Não foi isso que Moisés, não lemos aqui que Moisés falou? Que realmente eles precisavam, cumprindo os estatutos, as leis que Deus havia ordenado, na verdade ia influenciar o povo, mas foi o contrário, o povo influenciou Israel. Agora, queridos, será que agora estou falando isso bem forte, para vir para a igreja, e agora? Será que nós estamos vivendo diferente de Israel? Será que nós estamos influenciando o mundo ou sendo influenciado por ele? Que tipo de vida nós estamos levando? Será que de fato estamos influenciando ou sendo influenciados? Eu quero dizer para vocês que uma grande parte está sendo influenciado pelo mundo. Nós fomos chamados, separados, para que pudéssemos mostrar a situação de penúria do mundo, porque onde a luz chega, revela. Acaba a luz, mesmo que seja um fósforo, você risca um fósforo, já dá uma claridade. Eu não estou dizendo que você seja um holofote, mas precisa ser pelo menos uma luz de uma velinha, uma coisa, entendeu? Mas nós temos que brilhar, nós temos que influenciar o mundo, porque do jeito que muitos estão, os conceitos foram incorporados de tal forma que não é mais, nós temos que conquistar o mundo sendo do mundo. Não é isso que vivendo como mundo. Aliás, do mundo nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E nós queremos não, nós temos que fazer as coisas igual a eles para conquistar. Não, eles precisam ver, se nós nos tornarmos trevas, se apagarmos a nossa luz, como é que nós vamos ser referência? E o que Deus quer de nós é exatamente que nós sejamos luz.
Nós precisamos entender, nós precisamos ver esse evangelho. Não estou falando de um evangelho de tradição, um evangelho, entendeu? Não, um evangelho de que as pessoas nos vejam proceder diferente deles. Se procedermos igual a eles, igual ao mundo, estamos vivendo em trevas, não vamos aparecer. Então, Jesus estava no mundo, mas ele foi obediente e amou a todos. E outra coisa, queridos, em todo relacionamento em que se deseja que se perpetue, todo relacionamento, de casal, de filhos, entendeu? Perpetue, se faz necessário a manifestação de termos uma boa vontade. E nessa boa vontade tem que haver renúncia. Não tem como o casal, o relacionamento de pais, filhos, enfim, sem renúncia. Não tem como. E também tem uma palavra que se chama submissão. Porque foi isso que Jesus fez. Ele não renunciou à sua glória, o esplendor da sua glória. Foi um ato de renúncia ou não? Foi. Renúncia. Submeteu-se ao Pai. Então, queridos, para quê? Para que pudesse se relacionar conosco, para que a sua igreja existisse, para que eu e você estivesse hoje aqui sentado. E nós temos um modelo de relacionamento. Um modelo que é o exemplo de relacionamento. E esse modelo é perfeito. E sabe qual é esse relacionamento? É o relacionamento de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esse é o relacionamento perfeito. Claro, mas pastor, nós vamos... esse aqui, mas o senhor conseguiu isso? Não. Nem eu nem você conseguiu ainda. Mas esse é o objetivo. O apóstolo Paulo fala, não que eu já consegui, mas esse é o meu alvo. Então nós não podemos perder esse alvo. Qual é o alvo? Sermos imitadores de Deus. Nem eu e nem você ainda conseguiu, mas temos que buscar isso aí. Esse relacionamento, esse exemplo, esse modelo que existe entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa harmonia relacional existente dentro da Trindade é algo extremamente maravilhoso. Porque isso revela o caráter amoroso do Deus Pai, do Deus como um todo, do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós vivemos um momento extremamente difícil. Vivemos um momento extremamente difícil porque o momento em que vivemos está cheio de brilhos falsos. Brilhos falsos. As pessoas estão buscando brilho em outro lugar onde não tem o brilho genuíno, porque o único brilho genuíno é do Pai das luzes. Brilhos falsos. Hoje, o que se fala muito é que deve parecer ser. Enquanto o Evangelho é o Evangelho que nós devemos ser. Mas vivemos num mundo hoje que se busca parecer ser. O mundo das aparências, das influências. E hoje está em moda, né? Aqueles que influenciam. E aquilo tudo ali é falso. Esses influenciadores, as pessoas seguem coisas falsas.
que não é a realidade, mas é o mundo que vivemos. O mundo que vivemos. Vivemos num mundo em que o objetivo, a busca do prazer imediato. Isso está fazendo parte da cultura da pós-modernidade. E veja bem, os sinais do reino de Deus são diferentes. E nesse momento dessa luta, desse parecer o ter, a busca do ter a qualquer preço, tem que ter a qualquer preço, de ter, do prazer imediato, enfim. Mas aí, para a igreja do Senhor Jesus Cristo, vem os sinais do reino de Deus, vem como um bálsamo no meio dessa geração árida, dessa geração perdida. E elas estão buscando o falso, porque na verdade, irmã Maria Bueno, tem desejo, estão sedentas por aquilo que é realmente real, forte. A sede é tanta que estão elegendo o falso como o verdadeiro. No fundo, queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem muito crente que está envergonhado do seu viver como Deus quer. E aí ele se camufla como o mundo, entendeu? Mas na verdade o mundo quer nos ver como Deus quer, por quê? Porque no fundo ele diz, é muita coragem desse crente. No fundo, quando você recebe uma proposta indecente, uma proposta desonesta, que você diz não, a pessoa pode até criticar, você é um bobo, mas na verdade ele queria ser esse bobo. No fundo tem inveja de você dizer não ao pecado. E nós precisamos influenciar. Sermos influenciadores, não daquilo que nós queremos e falamos, mas influenciadores do Deus Todo-Poderoso, que é imitando-o, que nós vamos, de alguma forma, fazer com que o mundo veja a diferença daquele que serve a Deus para o que não serve. Como igreja, nós precisamos nos posicionar. E essa posição é muito mais do que a gente gritar em alto som que é crente, e até mesmo, sabe, andar o tempo todo de gravata, Não estou falando disso de veste, eu estou falando de atitude. Estou falando de dizer não às propostas indecentes. Estou falando de você dizer não a tudo que procede do mundo. É isso que eu estou falando. E quando você, toda vez que diz não, você vai ser criticado, mas a crítica é de boca para fora. Vai dizer, como é que ele consegue dizer não a uma quantidade dessa de dinheiro fácil? Chama de bobo, mas no fundo você está mexendo com essa pessoa. E nós precisamos, mais uma vez estou repetindo, sermos influenciadores, não ser pessoas que também vamos, somar e dizer, não, é isso mesmo, o mundo é assim mesmo, todo mundo faz, então eu vou fazer também. Não. Deus separou um povo santo para que diga não àquilo que o mundo está dizendo que é normal. Porque a vontade de Deus, a palavra de Deus, os conceitos de Deus não tem liga com o mundo. Os conceitos de Deus sempre serão antagônicos ao do mundo. E nós temos que crer nessa realidade e viver essa realidade. Vamos pensar um pouquinho, eu vou criar aqui uma metáfora. Na fala de Jesus, no meio do momento que nós estamos atribulados. Hoje ninguém tem tempo, né? Todo mundo sem tempo, não é verdade? Então chega o Mário, eu vou chamar você, Mário. Pastor, o senhor podia me levar lá na guia?
Ô, Mário, peraí, olha, eu estou sem de tempo. Olha, você não sabe, eu não posso, não tem como, eu tenho, trabalho, faço, etc. E começa a dizer, não vai. Não, eu não tenho tempo para estiver lá na guia. Aí você percebe, o que é que Jesus faria? Qual é a fala de Jesus? O que é que Jesus dizia? Se alguém te pede para andar 1 milha, ande 2. É diferente ou não? Se a pessoa é inimigo, então você vai se vingar. Não, você tem que se vingar, você tem que dar o troco. O que é que Jesus falou? Se alguém é seu inimigo, ore por ela, abençoe, orando. Eu estou mostrando que os pensamentos do Senhor é diferente dos pensamentos do mundo. Totalmente. É oposto. Então nós não podemos nos conformar com este mundo. Porque não tem como nós estarmos conformados com este mundo, podermos levar a vida que o Senhor tem para nós. E veja bem, dessa forma Jesus é o nosso bálsamo de Gileade, no meio da sua igreja, no nosso meio. Porque todas as vezes que eu e você cumprimos aquilo que Deus manda, queridos, a sensação, o gozo é fantástico. Hoje de manhã eu estava numa reunião e eu não vou contar o que falei, mas as pessoas que estavam lá, o Júlio estava, né, Júlio? Foi uma das coisas absurda, que contraria o pensamento humano, qualquer pensamento. Não é absurdo aquilo que eu falei, que fiz, que na verdade não fiz, Deus me levou a fazer. Um absurdo. Isso faz muito tempo. Mas a palavra que eu ouvi dele, até hoje, viu, Júlio? Sabe, e eu sei que não merecia, que eu não mereço aquilo que Deus disse que eu fiz. E eu fiz realmente. Mas eu não fiz esperando essa palavra. Mas foi algo que mexeu no coração de Deus. E Deus falou isso. Então, até hoje, queridos, eu quando lembro disso, fico... Porque Deus disse que eu mexi com o coração dele. Eu não esqueço disso, irmão. Isso já faz uns 30 anos. E eu ainda não esqueci. Quando eu penso nisso, me dá um fogo, uma coisa... Ouvir isso foi a melhor coisa que eu já ouvi. Apesar de que ouvi essa palavra e parece que não crio, somos falhos, né? Mas Deus foi fiel, entendeu? Não estou dizendo que eu fiquei cheio de fé e fui, não. No outro dia eu estava fazendo uma coisa assim, quer dizer, andando por mim mesmo, na minha lógica. E Deus é tão misericordioso que eu muito angustiado, porque eu queria que as coisas acontecessem como eu achava que era. Isso no dia seguinte de ouvir uma palavra dessa. Mas Deus foi misericordioso e me trouxe para o trilho. Mas fazer a vontade de Deus é a melhor coisa que pode ocorrer na nossa vida. Fazer a vontade do mundo é prejuízo na certa, mas renunciar o mundo e fazer as coisas de Deus é gozo permanente. Eu estou dizendo para você que quando eu lembro disso, faz 30 anos, e eu sinto um gozo na alma fantástico. A bondade do Senhor Jesus Cristo vai ser expressa através de nós, através da igreja, Mário. É através da igreja que nós vamos demonstrar a bondade do Senhor. É o seu povo que somos nós, que estamos encarregados de demonstrar para o mundo que Deus é um Deus bom. Agora, eu usei uma metáfora e vou fazer uma perguntinha, não me responda, né? Quer dizer, não estou aqui para inquirindo ninguém, mas
quais as áreas da nossa vida, a forma de vida que estamos, que estão parecidos com o caráter de Deus ou do reino de Deus. Em quais áreas nós estamos influenciando? Não quero trazer mais para uma coisa íntima. Será que estamos tendo esses sinais no nosso casamento? Os sinais do caráter de Deus têm ocorrido no nosso casamento, por isso que eu estou a coisa mais íntima. Tem aparecido no nosso trabalho? Será que nós estamos sinalizando o caráter de Deus no nosso trabalho? Eliane, ela ficou o tempo, quase 2 meses, indo todos os dias ao hospital. Todos os dias. E tinha um moço lá que ninguém, quando ele estava, nem os funcionários gostavam dele. E, pasme, nos últimos dias, nos últimos 15 dias, a pessoa dizia que era pastor. Mas quando ele estava lá, ele se intrometia, ele entendeu? Ninguém gostava. Quando viam a figura dele, disse: nossa, hoje essa figura aí. Estou falando uma coisa real, aconteceu, estou falando um acontecimento. Será que estamos influenciando, estamos utilizando o caráter de Deus, os sinais do caráter de Deus no nosso trabalho? Essa pessoa aí que diz que é pastor, não estava. Que ele conseguia desagradar a todo mundo. E não sei se ele achava que está fazendo certo, e não é isso. Deus é um Deus que ele tinha que ser luz, mas ele não estava, ele apagou de vez, e ainda acho que não tinha nem como acender novamente a luz. Será que os sinais do caráter de Deus nós estamos revelando na nossa família? No lidar com os filhos, com a esposa? Será que com os nossos amigos nós estamos mostrando esse caráter de Deus? Tem algum sinal do caráter de Deus quando estamos com os nossos amigos? Você pode até dizer, olha, em todas essas questões que eu botei só casamento, trabalho, família, amigos, que isso é uma coisa mais cotidiana do dia a dia. Você pode dizer: não, eu dou sinal em todas. Aí alguém pode dizer: olha, na verdade eu fiz um exame introspectivo e eu acho que em nenhuma dessas áreas eu tenho dado um sinal positivo de Deus. Agora, se você está caminhando e você tem dado sinal do caráter de Deus, isso significa que Deus está crescendo em você. E se Ele está crescendo, é sinal que você está diminuindo. É um fato que Deus está usando a mim e a você. Ele está nos usando e Ele deseja, aquilo que Deus quer fazer, nos usar para realizar os seus propósitos aqui. E os propósitos de Deus são eternos. Então, queridos, pensemos, a hora já está chegando, mas pensemos. O que nós temos feito com a nossa vida? Com os nossos alvos? Com as nossas intenções? Com as nossas afeições? Meus queridos, tudo que eu e você
deve estar fazendo ou tem feito, deve ser com os interesses do nosso Pai que está nos céus. Mesmo porque foi isso que Jesus falou, Mário. Ele veio aqui para cumprir a vontade do Pai. E nós também devemos imitar e buscar fazer com que o Pai seja glorificado. Então, queridos, a salvação, os milagres que nós alcançamos, não é para nossa vaidade, não é para dizer, olha, fazer festa, eu recebi, Deus está assim comigo. Não. Tudo que Deus faz conosco é para a glória dEle. É para o louvor dEle. Não é para o meu, o seu louvor. Tudo é para a glória e louvor dEle. Lembremos-nos disso. Amém? Glória a Deus. E no capítulo 2, que lemos o versículo 5 a 8, no 3 e 4 diz o seguinte, olha: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Eu quero dizer o seguinte: terça-feira nós estamos voltando a falar. Isso não é fácil. Vocês estão entendendo? Isso aqui não é fácil. E terça-feira nós vamos falar como é possível nós vivermos dessa forma. Só existe uma possibilidade. E vou dizer que não é fácil. Você abrir mão para os outros, desejar que os outros sejam superiores a você, o ser humano normal, isso é o maior absurdo, porque nós somos treinados a estar por cima. E, aliás, usamos muito aquela expressão: você tem que ser cabeça. Que é verdade. Está escrito. Mas nós vamos ver por que está escrito. Amém? Vivendo numa realidade que nós devemos entender. E pessoas que pegam essa realidade e não entendem a forma, está entendendo? E chega na empresa e diz: ó, eu já vi pessoas fazendo isso. Vou profetizar que eu vou ser o diretor-geral dessa empresa. A pessoa não tem nem curso superior. Ele chega para ser um auxiliar. Você está dizendo, não tem acho que não tem nem o 2º grau e quer dizer assim, é a Bíblia, ou profetizar que eu vou ser, às vezes diz até que é dono, vai ser o dono. Isso é má interpretação. Nós temos que interpretar as coisas com humildade e dentro não pegar um texto bíblico isolado e querer que aquilo ali vá se cumprir na vida. E quando não acontece, aí se desespera, se desvia. Tem muita gente desviada porque diz: Deus não cumpriu a palavra dele. Não, meu filho, é que você não entendeu o que Deus falou. Você não entendeu. Você não entendeu. Deus, Ele continua sendo fiel. Amém? Ele é e continua sendo fiel eternamente. Nós é que temos a capacidade de distorcer aquilo que Ele fala. Amém? Mas terça-feira vamos continuar. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu convido o nosso louvor. O Gasofilaços pode se colocar aqui. Eu queria convidar o pastor Marcos Gomes, que está aqui na frente, para já estar confirmando a bênção. Nós vamos ficar de pé. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, todos juntos, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos,
se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos adveia a maior abastança. E, por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E a vide no campo, o fruto do seu trabalho, não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. O que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por estarmos na tua casa, e agora estamos dando oportunidade aos teus filhos de estarem no teu altar, trazendo seus dízimos, suas ofertas, Senhor, e que essa palavra venha se cumprir na vida de todos, também na vida daqueles que estão utilizando os mecanismos bancários, realizando as transferências, todos, portanto, que estão semeando no teu reino e cumprindo, sendo fiel a ti, Senhor, que a tua palavra se cumpra integralmente para a honra, glória e louvor do teu nome. É assim que oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Enquanto ao louvor, você pode trazer seu dízimo e oferta. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor Jesus. Glória a Deus. Eis morto Salvador na sepultura, mas com poder, vigor, ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte, seu poder. Pode agora todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomarão precaução com seu sepulcro, mas tudo foi em vão para o reter. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte, seu poder. Pode agora todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. A morte conquistou com grande glória. Oh, graças alcançou vida eterna. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte, seu poder. Pode agora todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Aleluia. Glória a Amém. Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos 2 pedidos de oração. A irmã Maria de Fátima Duque oferece culto e ações de graça pela recuperação da cirurgia que ela realizou. E o Fernando pede oração para sua esposa, vai submeter a um exame amanhã de colonoscopia. Vamos estar, portanto, orando e agradecendo a Deus por tudo. Fiquemos de pé. Louvado seja Deus. E vamos
agradecer ao Senhor. Os trabalhos continuam normais e sábado, não esqueçamos. Bom, sexta, 18 horas, a nossa vigília. Começa às 18 até às 17 do sábado. São 23 horas de vigília. Começa às 18 da sexta às 17 do sábado. E logo às 17 damos início à nossa ceia. Amém? A primeira ceia às 17 e a segunda às 19. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por tudo que nos concedeste. O pedido do nosso irmão Fernando, para a sua esposa que vai realizar esse exame, Senhor, que o Senhor esteja colocando nas suas mãos e que tudo venha a ocorrer dentro da normalidade. Porque, Senhor, o que nós queremos é que tudo esteja normal. E o Senhor pode fazer, Senhor, essa bênção, esse milagre, essa bênção na vida da esposa do Fernando. Agora, Senhor, queremos abençoar os teus filhos, que o Senhor continue dando uma semana de bênção, uma semana de vitória. Uma semana, Senhor, em que eles possam estar te agradecendo pelas providências que o Senhor está e estará tomando acerca de cada um. Pai, nós os abençoamos. Profetizamos, portanto, Senhor, uma semana de bênção na vida de todos. Agora, continue, Senhor, levando, conduzindo a todos para os seus lares, em segurança, que todos cheguem bem nos seus lares e que possam, Senhor, estar preparados e firmes para os trabalhos no nosso final de semana, a ceia do Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos por tudo, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, seja sobre todos nós, agora e para sempre. Todos digam amém. Projeto especial para abençoar vidas. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vitória, poder e glória. Maranata. Que Deus abençoe a todos.